E aí, gente, vamos começar hoje, esse sábado, conversando nessa madrugada fria aí, tá 9 graus, ou sensação térmica de 9, alguma coisinha assim. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre origens. Eu tava aqui pensando alguns dias sobre o que eu poderia falar com vocês em relação a isso, né? Sobre as origens da gente, a nossa trajetória, né? De uma forma bem geral, né? O que fez ou faz com que a gente chegue em algum lugar. Aí todos nós temos uma trajetória anterior ao que nós nos transformamos ou àquilo que nós alcançamos, né? E a gente vê hoje em dia, assim, de uma maneira muito, muito, muito ampla, muito clara, muito objetiva, assim, o quanto as pessoas têm se esforçado e gastado muita energia para tentar demonstrar, né, uma posição, para tentar causar uma boa impressão, para tentar se colocar, né, no meio que vive, no coletivo, como alguém bem-sucedido, como alguém que já, né, angariou aí muitas conquistas, muitas trajetórias super brilhantes, grandes feitos e que não tem nada de errado em tu teres essa segurança toda e essa vontade, sim, de fazer parte de um grande grupo, de um grupo mais exclusivo, enfim, se diferenciar dos demais, né, desde que isso não seja motivado por arrogância, né, e sentimentos assim de superioridade, sempre colocando o outro, que de alguma forma coloque o outro, né, como menos ou menor diante de ti. Não tem nada de errado em nós querermos demonstrar as nossas conquistas, dividirmos as nossas ideias, os nossos projetos, que por mais que às vezes soem para alguns, ou de alguma forma grandiosos, ou até inatingíveis, não tem nenhum problema em nós falarmos aquilo que nós temos vontade de fazer, e não tem problema nenhum sonhar, né? Mas é muito interessante também a gente vir em contrapartida ao projetar, ao futuro, ao sonhar, ao desejar, a gente vem também sempre com a ideia de o que, né, nos moveu e nos trouxe até onde a gente chegou, o que trouxe a Aldine até onde ela está, o que direcionou a Aldine para determinado trabalho, ou empresa, ou curso, né? Então a gente sempre pensa muito assim no depois, no depois, no depois, e principalmente conforme tu vai alcançando assim, né, algumas etapas de maturidade na tua vida, né, tua mentalidade muda, tu amadurece, tu, né, te recicla em todos os tempos tu estás te reciclando, né, tu vais mudando realmente os pensamentos, tu vais mudando os teus ideais e muitas vezes se perde, fica para trás aquilo que tu é realmente, a tua essência. E a gente sabe que a nossa essência está diretamente ligada às nossas origens, às nossas raízes, né? Então, é, um exemplo, assim, uma analogia é como, por exemplo, alguém sai aqui do Brasil, ou sai da sua terra, da sua pátria e vai para outra região, para outro local muito distante, né, de uma cultura totalmente diferente, mas aquela pessoa está levando consigo todos os seus valores, a sua cultura, né, os seus princípios ali, como eu disse, culturais, conhecimentos, enfim, todo o hábito que ela tinha na sua pátria, né, de origem, ela carrega com ela dentro de si. E por mais que ela vá para algum local muito, muito distante do local natal dela, aquela pessoa carrega consigo, sempre vai carregar a sua essência, né? Então, não importa, né, o quanto nós nos transformemos para melhor, né? O quanto nós cheguemos longe, a gente avance e talvez até vá morar num local muito distante do local que a gente mora ou nasceu, mas sempre vai estar em nós, né? Ali totalmente em nós, né? Enraizado a nossa origem vai estar enraizada, as nossas lembranças afetivas, os nossos referenciais, né? Territoriais ali, daquela localidade, né, de onde nós saímos. E a nossa essência, ela é formada também por isso, né, não só pelo nosso caráter, os princípios, enfim, mas também por essa parte cultural, por essa parte que nos faz, né, muitas vezes é, nossa, que saudade, né, se a gente mora em outro local, se a gente já mudou para outra região, outra cidade, não sei, outro país, vira e mexe, né, quando a gente está longe da nossa pátria ali, a gente pensa, nossa, que saudade daquele lugar, lá eu ia naquela rua, ou lá ia ela tomar um café naquele lugar, que saudade.
Ou, por exemplo, tá mais distante, né, tu vê ali algo que te lembre, né, o, o sotaque, tu encontra alguém que é, sei lá, por exemplo, era da mesma região que tu, ou tu ouça o sotaque lá da tua região, tudo isso, né, dá aquele quentinho na alma, né? E as nossas origens, elas são, sim, parte essencial do nosso ser, né, daquilo que nos forma, daquilo que nos completa, porque antes de nós sermos, né, o hoje teve uma trajetória, né? Nós fomos crianças, nós fomos adolescentes, nós fomos jovens, né? E até chegar à fase madura da vida adulta, né? E lá nós vivenciamos muitas experiências, né? Experiências que com certeza marcam demais, principalmente na parte da infância, né? Seja uma música, seja uma imagem, um local que a gente foi visitar com a família quando criança, sejam as memórias afetivas, né? Então marcantes da fase da adolescência, da época da escola, enfim, as nossas origens, elas às vezes estão guardadinhas assim, esquecidinhas lá dentro da gente, porque a gente não tem muitas vezes também tempo livre para fazer toda essa leitura, essa higiene da nossa memória e ali visitando todas as caixinhas, né? Ah, da minha infância, da minha adolescência, né? De quando eu tinha 15 anos, 20 anos. Nem sempre a gente tem esse momento de conexão com a gente mesmo, de parar, analisar e revisitar dentro da nossa memória todas essas fases, né, que foram passando, que nos trouxeram até onde a gente está, que nos formaram, que fazem com que a gente hoje tenha um raciocínio formado assim, uma maneira, uma conduta de ser, de agir assim. E eu gosto muitas vezes de fazer essa higiene, né, essa higiene mental, essa higiene de eu me reconectar comigo, de eu me analisar, de eu conversar comigo mesma, naquele momento de solitude, eu e a minha companhia, né, e um café, principalmente o café, passadinho quentinho para eu conversar comigo e pensar e relembrar, não de uma maneira assim triste, de que, eu vou pensar no passado, vou me entristecer, vou sentir saudade das coisas que existiam na minha vida, né, de Aldine de 15 anos, 12 anos, 8 anos. É óbvio que bate saudade de muitas situações, mas isso é algo que eu gosto de fazer comigo, esse encontro, né? Eu marco um momento ali comigo e fico ali conversando comigo mesma, analisando. Muitas vezes não sentada, assim, mas até fazendo uma limpeza na casa, fico revisitando, né? As Aldines que passaram antes da Aldine de hoje, de 37 anos. E a questão é que muitas pessoas têm, muitas vezes até uma dificuldade em falar das suas origens, e aí eu não vou entrar aí nesse terreno porque realmente tem assuntos que são muito delicados, mas é tão bom quando a gente tem aquele apego positivo, aquela tranquilidade, leveza em pensar nas nossas origens. Eu não sou natural da cidade de Porto Alegre, eu não sou natural da região metropolitana de Porto Alegre. Sempre que me perguntam, eu falo com a maior alegria. Eu sou natural de Santa Maria, região central do estado. E sempre que nossa, sempre, sempre ao longo de todos esses anos, desde que eu me bandiei para cá, já faz muito tempo, toda vez que eu encontro em Santa Mariense, toda vez que eu ouço que é mencionado a minha cidade, que é mencionada a minha cidade, a minha região, eu falo, eu sou de lá, eu sou de Santa Maria. E sempre eu procuro, né, fazer algum link para dizer, para expressar, para relembrar de que eu sou da cidade de Santa Maria. Não sei se algum dia alguém de Santa Maria vai ver, né, esse vídeo aqui, mas enfim, eu tenho muito amor e sempre falo o quanto eu gosto da minha cidade. Óbvio que eu conheci Santa Maria, né, na minha vida até 14 anos, né? Então hoje é outra realidade, eu sou outra, Aldine, Santa Maria é outra Santa Maria. Mas é aquilo que eu tava falando, fica sempre guardado dentro da gente, bem guardadinho, né? Numa caixinha bem especial, dentro da nossa lembrança, dos nossos sentimentos, né? Aquilo que nos fez bem, aquilo que nos marcou emocionalmente de uma forma feliz, alegre. Então, a minha infância foi em Santa Maria. Até os meus 14 anos eu vivi em Santa Maria com os meus pais, que também, né, são naturais, né? A minha mãe era natural de Santa Maria, o meu pai é natural de Santa Maria. Talvez quem conhece Santa Maria, talvez quem já foi lá, quem é daí de Santa Maria, diga, não tem nada a ver nessa cidade, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Só que para mim é uma Santa Maria que sempre eu vou guardar com muito amor, que eu sempre penso com muito afeto, que eu sempre penso
com realmente amor, porque eu vim de lá, né? Eu sou natural da região central do estado. E lá, então, eu passei a minha infância lá, eu dei os meus primeiros passos, né, minha estreia na humanidade. E foi uma infância muito feliz, né? Então, eu penso nas minhas origens, eu sempre relembro das minhas origens com leveza, que nem eu tava falando, como é bom poder fazer isso, né? Sei que nem todas as pessoas têm a mesma trajetória, óbvio, né? Algumas não pensam, não tiveram, infelizmente, um passado tão feliz, uma infância tão feliz e alegre como a minha, mas a questão é que em algum momento da vida de cada ser humano, né, teve algo que marcou positivamente, né? Em algum momento teve algo na infância desse ser humano que marcou com alegria, algum fragmento que seja, por menor que seja, de alegria, de felicidade. Todos nós seres humanos guardamos em nós, né, algo tão feliz, alguma memória tão feliz em relação a essa questão que eu tô falando sobre origens, né? Estando na sua pátria ou não, né? É tão importante a gente não ter vergonha de onde a gente veio, de onde a gente saiu, de quem a gente era antes de nos tornarmos adultos, enfim. Como eu estava falando, né? Antes de eu me tornar hoje de 37 anos, eu estive, né, até os meus 14 anos lá em Santa Maria. E no interior de Santa Maria também eu me criei, né? Numa cidade mais afastada, uma cidade bem interiorana chamada São Pedro do Sul, né? Eu me criei lá, tinha familiares lá, então moramos por um período lá também. É uma cidade bem menor, né? Uma população ali bem menor comparado a Santa Maria, né? É uma cidade bem menor, apesar de que Santa Maria também é interior, mas é um interior mais desenvolvido, tem toda a questão ali da universidade, tem toda essa questão, né, de trânsito, de mudança, né, de rodízio ali de habitantes, pela questão estudantil, né? Mas o grande esquema, né, é que assim, ó, a gente precisa parar e muitas vezes se fazer aquele exercício de reconectar com a gente, para a gente relembrar quem a gente é de verdade, porque muitas vezes a pressa, a correria, né, as nossas ambições boas ou ruins, as nossas motivações boas ou ruins, o meio que a gente convive, vão ofuscando, né, a nossa essência, né, de onde nós saímos, quem nós somos, porque eu me movi até aqui, porque eu me movi até esse momento da minha vida que me impulsionou até aqui. Por isso que eu falei, eu gosto muito de pegar e fazer, né, esse detox ali, pensando um pouco sobre. E aí, Aldine, o que tu tem, Aldine, para falar para Aldine, né, do agora, como que era o antes? E é necessário, porque a gente não pode de forma alguma, né, deixar que se fragmente a nossa identidade. De forma alguma a gente pode permitir que as nossas origens, que a nossa identidade, que a nossa essência se esvaia com o tempo, com as pressões do tempo, né, com as frustrações. E óbvio que eu passei por momentos, né, de desafios também, né, quando eu morava em Santa Maria, apesar de eu ter só 14 anos, 13 anos, 12 anos, mas é óbvio também que se eu não tivesse passado, se eu não tivesse, né, tido uma infância feliz, se eu não tivesse tido uma adolescência ali, um início de adolescência muito feliz em Santa Maria, hoje eu não estaria falando com essa alegria, essa leveza, do quanto eu gosto da minha região, da minha querência, do meu pago, como eu sempre falo. Então, estou passando aqui para a gente refletir juntos um pouquinho sobre as nossas origens. Nós temos muito muitos motivos positivos, eu acredito, com certeza todos nós temos, né, muitos motivos, né, muitos impulsos positivos que nos trouxeram onde a gente está, e que não importa se a gente vai morar em outro continente, lá do outro lado do mundo, ainda assim a gente vai ter a nossa pátria dentro da gente, né, aquilo que, né, nos moldou, que nos formou e que contribuiu para que a gente chegasse onde a gente chegou. Então, muitas pessoas às vezes entram num conflito, numa crise existencial, né? A gente vê que a gente está num momento aí, gente, né, de crise de saúde mental mundial, não é só no Brasil, o quanto as pessoas têm se confundido em relação ao que elas são, o que elas querem ser, para onde elas querem ser levadas, direcionadas, onde elas querem chegar. E a gente se esmera tanto, se empenha tanto, se desgasta tanto para realmente provocar uma boa impressão nas outras pessoas, que muitas vezes a gente deixa para trás a nossa história, né? Talvez a pessoa teve uma condição muito humilde quando criança, quando adolescente, e quando assume uma nova posição social ou profissional, enfim, né, de um poder de compra maior, a pessoa não gosta muito de falar daquele passado, porque traz lembranças ruins, ou porque até tenha um pouco de vergonha, se sinta diminuído, né?
pelo passado que teve, mas a questão é que a gente precisa, assim, dizer: eu tenho orgulho da minha trajetória, eu tenho orgulho de quem eu sou e quem eu me tornei. E se a pessoa, então, alcançou, conquistou uma posição melhor ainda, né? É muito feliz, é muito bom a gente falar de onde a gente veio, é muito bom a gente poder falar de forma muito clara, muito aberta e a gente carrega assim, né, dentro de nós muitos valores que a gente aprendeu lá na infância, né, a maioria deles a gente aprendeu na infância. A gente aprendeu a ser gente, né, lá na infância, desde o começo da nossa vida de criança, a gente então está se desenvolvendo. E muitas vezes vai passando, 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 passando assim, ó, e a gente conquista isso, conquista aquilo, amadurece ali, se reergue aqui, né, firma novas conexões com pessoas e o de antes, né? E o que aconteceu antes, né? Então, é muito legal a gente ter essa dimensão, né, do quanto o eu de hoje está conectado com o eu de antes, com o eu do passado, né? Óbvio, sempre fazendo as trocas daquilo que já não nos serve mais emocionalmente, daquilo que já não nos faz bem. É óbvio que tem que haver esse equilíbrio, mas é tão legal quando a gente consegue linkar isso, né? A Aldine de hoje com a Aldine de antes, lá a Aldine criança, adolescente com a Aldine adulta de hoje, né? Morando nessa cidade, nessa região, né? Desejando essas coisas, buscando essas coisas, com aquela Aldine que saiu lá de Santa Maria com 14 anos, né? E que tinha tantos desejos, tantas perguntas, vontade de ver como era o mundo lá fora. E é legal, porque tem muitas coisas que hoje eu vejo, que eu vivencio e digo, meu Deus, aquela Audine de 13, 14 anos, estava lá pensando em tal coisa e olha só, isso aconteceu. Mas é tão bom a gente ser livre para poder voar, né? Alavancar e expandir os nossos voos, mas saber que um dia a gente teve um ponto de partida até iniciar o nosso voo. Então é isso, de uma maneira não muito resumida, eu gostaria de falar sobre isso, da gente ter uma conexão, tentar linkar, né, o nosso presente com o nosso passado, porque existiu um antes, né? Por mais que a pessoa se torne, enfim, diretor executivo de uma multinacional em outro continente, do outro lado do planeta, se ela é brasileira, por exemplo, lá vai estar com ela, né? Lá estarão com elas lembranças aqui do Brasil, os valores, a cultura, né? E principalmente as memórias afetivas e boas daquela pessoa enquanto criança, né? Então, é tão bom a gente não deixar a gente se perder da gente, no meio de tanta pressa, no meio de tanta ambição, né? Principalmente em grandes centros, em cidades muito grandes, em cidades tão agitadas, movimentadas como Porto Alegre, onde o trânsito estressa, onde a concorrência, a necessidade de validação diante dos outros é gigante, onde tu tens que performar, eu falo muito de performar, não só profissionalmente, mas performar socialmente, tu tem que ser muito bem sucedido o tempo todo, se bem que isso é global, né? Mas, sabe, é tão legal tu dizer, não tem problema nenhum, eu tive uma origem humilde, eu não sou herdeiro, não nasci herdeira, e sou feliz com a infância que eu tive, sempre fui bem resolvido nessa área, nessa área, nessa área. E é tão bom. É tão bom a gente poder falar do nosso passado, falar das nossas origens, com alegria e da mesma forma que eu sempre falo, né? Eu sou de Santa Maria, falo com alegria, sempre vou falar de forma alguma escondo, vim do interior, sim, quando cheguei aqui, as pessoas falavam, nossa, teu sotaque é diferente. Tu não é daqui, né? Porque lá a gente puxa muito E, né? Leite, bei, olha, tá quente, né? Então, as pessoas diziam, não, tu não é daqui. Eu disse, não, não sou daqui, eu sou lá de Santa Maria. Aí as pessoas diziam, nossa, lá do interior, não tem problema nenhum, entende? Não sou guria, eu sou guria de Porto Alegre, né? Eu não tenho esse sotaque cantado daqui de Porto Alegre. Agora mudou muito, óbvio, né? Mas logo que eu cheguei aqui, tu via de cara, né? Na lata, que eu não era daqui pelo sotaque. E eu nunca escondi, eu nunca tive vergonha de falar, eu nunca tive vergonha de dizer que sim, eu vim lá do interior, que eu morei no meio das grotas, literalmente, né, em regiões onde era só, sabe, bichinho, assim, tudo verdinho, só bichinho, ovelhinha, vaquinha. Eu perdi, assim, o olhar no meio daqueles verdes, era terra de chão batido, né, eu convivi em lugares assim. A minha infância, né, eu me ambientei com lugares assim, né, então muitas vezes as pessoas pensam, ah, não sei o quê, né, a Aldine é daqui, ou ela nasceu aqui em Porto Alegre, ou ela nasceu aqui perto de Porto Alegre, né, mas não, né, eu vim lá da região central do estado, sim, convivi andando muito em rua de chão batido, né, dias de verão muito quentes, andava longe, longe, muito longe, porque não existia transporte público, por exemplo, São Pedro do Sul é uma cidade muito, muito pequena, não tem opção de transporte como tem aqui. E sim, acostumada a passar em muitas ruas, onde a gente não via uma alma,
nem uma alma penada, nem despenada, nada, era só a gente e os bichinhos. E nem por isso fui menos feliz, nem por isso fui uma adolescente frustrada, uma criança infeliz, ou com algum trauma em relação a não poder estar naquele momento, né. Por exemplo, dando rolê em shopping, comendo McLanche feliz, né. Eu sabia que em algum momento as coisas iriam melhorar, eu sairia ali, nós sairíamos dali como foi, nós saímos dali, né, meu pai veio trabalhar aqui em Esteio, né, região metropolitana de Porto Alegre, e aí então vida nova se fez. Mas fui muito feliz mesmo lá naquele lugar tão simples, em condições muitas vezes, né, adversas, porque é óbvio, né, que todos em algum momento ou outro passam por alguma situação financeira adversa. E apesar de tudo isso e de poucas opções até de entretenimento, né, e no momento pouco naquele momento poucas opções também, de poder aquisitivo para ter lazer e para distrair a mente de adolescente, né, apesar de tudo isso, ainda assim eu era feliz, eu achava outras maneiras de me distrair, né, e era muito livre, porque a gente não tinha isso de Instagram, não tinha que estar sempre correndo atrás de curtida, não tinha isso de TikTok, não tinha isso de ser influencer, youtuber, de ter um celular com o mundo na palma da mão da gente numa tela, então a gente era muito livre. A gente era livre para ser criança, a gente era livre para passar por toda a infância da gente de uma maneira muito, muito livre, muito leve, muito solta, porque eram outros tempos, eu sei. Mas nós não tínhamos essa necessidade de performar o tempo todo. Nós não éramos condicionadas como adolescentes, né, a já estar planejando um procedimento estético, a gente não precisava estar se preocupando em fazer extensão de cílios, alongamento de unha, nada disso. A gente vivia de uma maneira muito simples, mas muito intensa e muito livre. Por isso eu tenho tantas lembranças boas, porque a gente era criança, a gente vivia como criança, a gente era adolescente, vivia como adolescente. É óbvio que quando eu cheguei aqui, né, numa cidade imensa, uma realidade totalmente diferente, né, óbvio que existiu esse contraste aí, né, de cultural, esse conflito aí de realidades, né? Porque eu estava acostumada lá com um ritmo mais interiorano, né, com as minhas amizades daquela época, de escolinha e tudo mais, né, naquele círculo ali tão familiar para mim, mas vim pra cá, não, todo mundo, o rosto desconhecido, foi bem difícil, de verdade, foi difícil. Eu tinha só 14 anos e eu não tinha celular, não tinha. Se tu quisesse falar com alguém, tu tinha que fazer uma ligação, um telefone fixo, né, o pessoal acho que tem muita gente que nunca nem viu como é que funciona, né, como é que funcionava de discar e fazer uma ligação, mas a gente não tinha essa facilidade de contato, né, não tinha essa facilidade de poder se comunicar com as pessoas, né, hoje tu abre uma videochamada, tu abre uma live, faz o que tu quiser, aonde tu quiser, né, tudo através do teu celular, da tua internet. Então, foi difícil, óbvio, né, que foi difícil, eu fiquei longe das minhas amizades que eu estava começando, né, a firmar, né, entrando na fase da adolescência, e aí rompi com tudo isso, tive que vir pra cá, né, refazer todos os laços. Aqui não era assim, como eu disse, eram outros rostos, outro ritmo, cidade grande, uma agitação do caramba, tudo diferente, tive que me adaptar com tudo isso, né, e é bem contrastante tu saíres do interior e ir para um grande centro, né. Mas mesmo assim, isso não foi nenhum motivo para eu ter algum problema, assim, emocional, ou alguma questão de eu me sentir em algum quadro depressivo, algo assim, né. Então, era muito bom, né, naquele tempo a gente ser adolescente, a gente ser, jovem, porque a gente era livre, muito mais livre do que agora. A gente tem muita informação hoje, eu como adulta fico assim pensando: "Meu Deus, tudo que tu quer fazer, tu pega ali, tem tutorial de como tu levantar uma casa, né, da fundação ali do solo, levantar um prédio desde a fundação até o telhado, e tem até como tu fazer uma fogueira de São João, né, tem tutorial sobre tudo, tudo, absolutamente tudo. Isso é muito desgastante às vezes, porque a gente é, assim, ó, bombardeado por muita informação o tempo inteiro. E a necessidade de validação, como eu estava falando, né, por isso que eu digo, é legal às vezes a gente fazer, né, um exercício assim, ó, de de remember ali, de voltar lá, né, no passado da gente, e dizer: "Opa, espera aí, eu sou assim, eu penso assim, porque eu gosto disso, eu me sinto à vontade assim, eu gosto de tal ideia, né, eu sempre fui assim", né, então fazer isso, assim, se reconectar com a gente, porque é tão bom, é tão bom a gente estar bem resolvido de quem a gente é, de quem a gente foi, e quem a gente é e de quem a gente não quer mais ser. Isso é muito importante também, aquilo que não nos faz bem, aquilo que não faz bem para as pessoas na nossa volta, né.
em relação ao nosso comportamento e nossa conduta. E sim, eu sinto falta, eu sinto saudade de Santa Maria, virei e mexe, tô falando que vou lá, já fazem 10 anos que eu não vou, já pensamos e estudamos profissionalmente por causa de trabalho ir morarmos lá, mas analisamos bem e realmente não era o que convinha para nós. Mas eu sinto saudade de Santa Maria, eu sinto saudade daquela Santa Maria de quando, até os meus 14 anos de quando eu vivia lá, daquela Santa Maria que eu conheci. Óbvio, como eu disse, tudo mudou, os rostos são outros, muitas pessoas não estão mais lá, muitas referências afetivas minhas não estão mais lá, infelizmente, mas eu ainda assim sinto saudade de Santa Maria. Para mim sempre vai ser, né, a, a minha terra, né, a terra que tem palmeiras onde canta o sabiá, né, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né, Canção do Exílio. E sempre quando eu via esses versinhos da Canção do Exílio, eu lembrava de Santa Maria, porque eu penso assim, que por mais que aqui tenha, né, aves, por mais que elas gorjeiem, por mais que tenha flores, sejam coloridas, não se comparam, né, às lembranças, né, das aves que gorjeiam lá, das flores que florescem lá. Ah, esse saudosismo, não, é amor, né, eu tenho amor. Eu não tenho a tristeza de não viver mais lá, né, a gente tem uma nova vida aqui, a gente tem nossa vida aqui, nossa vida feliz também, mas eu penso com alegria, não com tristeza de, ah, eu queria que aquele tempo voltasse. Não, de forma alguma. Eu sei que o tempo que eu vivi lá, que eu morei lá, o tempo que, até os meus 14 anos, né, que eu estive lá com os meus pais, foi um tempo muito feliz. Eu podia fazer muitas coisas que hoje eu penso assim, a nossa geração Z acha um absurdo, né, e eu fico pensando, meu Deus do céu. Quando eu converso com as minhas amigas, né, de mesma idade, assim, fico pensando, meu Deus, ainda bem que eu não nasci na geração Z, né? Porque eu me sinto feliz. Feliz porque me criei sem ter acesso a todas as informações possíveis e impossíveis do mundo. Me criei, né, e sobrevivi não tendo celular, não tendo Wi-Fi, nem existia, gente, isso, né? Não tive problema nenhum, né, em ser uma criança que brincou de pular elástico, né, esconde-esconde, que mais? Jogar bola na rua com a gurizadinha, com as gurias e os guris. Não tive problema nenhum em ir para aula, sempre andando, voltar andando, às vezes mais longe, às vezes mais perto. Não tive problema nenhum em ser uma adolescente que não tinha que fazer uma pele, reboco para ir para aula, né? Apesar de que eu amo maquiagem, hoje são outras ideias, né? Eu não sou mais uma criança, uma adolescente. Não tinha que estar, fui uma adolescente que não tinha que estar me preocupando, né, com o meu peso, nem me preocupando, né, em qual seria o treino do dia. Então, era tudo muito simples, muito singelo, né, era diferente de seres adolescente, né, criança, de criança noventista. Até fiz um videozinho, né, falando um pouquinho da criança noventista aqui do Sul. Era muito diferente, era muito livre, muito livre. Ah, que chato, não tinha nada pra fazer, não tinha uma internet, não tinha um jogo pra gente jogar online. Não, não tinha, gente. E a gente sobreviveu. A nossa diversão era ir pra locadora, locar videogame pra passar o final de semana inteiro jogando, ou ir pra locadora ali por 25 centavos a hora e ficar brincando, se divertindo ali. Era muito bom, porque a gente parava para olhar para as pessoas, a gente realmente desenvolvia amizades, a gente passava tempo com os nossos amigos, a gente passava tempo de verdade, nós estávamos ali naquele momento, né? Nós não éramos roubados pelas telas, né? Então, foi muito bom, apesar de em alguns momentos terem sido muito difíceis, assim como eu disse, teve uma época ali financeira, né? Que não foi bom, foi bem difícil, foi bem, bem, bem mesmo, foi uma peleia muito grande, mas mesmo assim eu não achava ruim, eu não achava que a minha vida era um lixo, eu não queria sumir do planeta porque eu não tinha as coisas que um adolescente quer ter, ou porque, sei lá, não conseguia comprar, hoje seria o Vans, né? Hoje é o Vans, mas naquela época era o Converse, né? Ou o Adidas, né? Porque eu não conseguia comprar ou ter, na verdade, ter, ganhar, né? Por exemplo, um Adidas por ano, ou um Adidas a cada 2 anos, ou um Adidas a cada 3 anos, isso não me fazia menos feliz. Eu era feliz da maneira que eu era, né, do jeito que eu conhecia o mundo, mas sempre eu pensava, eu quero saber o que tem lá daquele lado, eu quero saber o que tem do lado de lá, eu quero saber o que tem depois daquela rua, depois daquele monte. E sempre com essa inquietação, essa curiosidade de saber o que tinha no mundo lá fora. E hoje eu moro meio distante de Santa Maria, né? E fico pensando, são menos de 300 quilômetros, né? Mas eu fico pensando assim, ó, aquilo que eu pensava lá, por exemplo, eu ficava ouvindo nas tardes ali, por exemplo,
tinha na Pop Rock o cafezinho, e eu ficava ouvindo ali as paradinhas, né, e tinha muita naquela época tinha, tipo, dado aquele surto, aquele boom, assim, do rock gaúcho, né, e eu ficava ali curtindo, meu Deus, eu ouvia cada segundo, porque a gente não tinha outro jeito de ouvir música, ou era uma fitinha, né, ou era depois ali rolou o CD, mas era a rádio, a programação de rádio, ou tu tinha que pegar e esperar, tipo, uma banda que tu curtia aparecer lá na televisão, né. Não tinha isso de eu ver aqui no meu celular e eu escuto, eu coloco o que eu quiser aqui, né. E eu ficava olhando, e daí ficava lá viajando, assim, ai meu Deus, acústicos e valvulados, ai comunidade ninjitsu, ai Maria do Relento, ai Charles Master. E hoje eu fico assim, ó, pensando, meu Deus, né, eu tinha 13, 14 anos e ficava lá viajando, assim, ó, parava tudo quando começava, né, o cafezinho, ou quando tocava alguma música que eu curtia, parava tudo pra ouvir, assim, ó, a cada segundo, sabe? Pra, tipo, parar o mundo, eternizar aquele momento. E hoje, tipo, a gente vai no show dos caras, assim, eu digo, meu Deus, sabe, que coisa doida, se dissesse isso pra mim, olha, pra Claudine de 13 anos, Claudine Pirraia lá, né, um dia tu vai poder ir ali no show dos caras, vai estar bem pertinho, vai poder pegar o teu celular, ouvir, sabe, então é muito doido tudo isso. E é legal pensar, assim, ó, em, em quem a gente foi há algumas décadas atrás, algum tempo atrás, e quanto a gente muda, quanto a gente amadurece, a gente avança, a gente conquista, a gente evolui, mas é tão bom a gente manter perto da gente ainda, né, a nossa essência daquela criança, daquele adolescente curioso, de saber o que tinha lá fora, por além daqueles muros, por além daqueles morros, lá Santa Maria é cercado de morro, né, por além daquele verde, por além daquelas ruas desertas, de chão batido, o que será que tinha lá no final daquela rua? Eu sempre pensava isso, sabe? Ah, eu tenho vontade de pegar uma rua e andar até cansar e descobrir o que tem. Eu sempre tive essa sede de liberdade. E foi tão bom. Foi bom ser adolescente, foi bom ser criança, santamariense, noventista. E hoje eu vejo assim que é, infelizmente, uma demanda imensa, imensa para que um adolescente se sinta confortável, se sinta satisfeito, pleno, realizado, que uma criança tenha suas necessidades atendidas, culturais, que são importantes, e todas as outras, né, afetivas, emocionais, porque tudo é muito rápido, tudo passa rapidão, assim, né? A gente tem tanta informação que logo a gente se entedia, né? Então não existe mais aquela expectativa, tu aguardar alguma coisa, tu aguardar, por exemplo, um brinquedo chegar, ser lançado e chegar lá na prateleira para te poder ter. Não existe, é tudo instantâneo, a gente vive uma geração assim, né, macarrão instantâneo, assim, né, então perde-se muito, se quebra esse encanto do aguardar, do tentar descobrir o que tem, como vai ser, é tudo assim, tipo, é um milésimo, ou melhor, é assim, ó, é no piscar de olhos, é incrivelmente rápido e tu tem a resposta que tu quer, né, e tu tem o que tu quer numa tela, e a gente não tinha isso, a gente tinha que aguardar, esperar, era trabalhado, né, a esperança da gente, a fé e a coragem, a paciência, porque a gente precisava esperar as coisas acontecerem. Não é como hoje, não que seja ruim tecnologia, mas era tão bom a gente viver sem saber de muitas coisas, a gente viver muitas vezes até naquela ingenuidade da gente de que um dia de cada vez. Mas é isso. Sobre origens, a resenha de hoje foi essa.